Bom dia, galera. Eu sou Louise, bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre a Sociedade dos Dinos. Havia bandos de dinossauros? Sim! Em 1878 apareceram na Bélgica os fósseis de 31 iguanodontes que haviam morrido ao cair em uma fenda inundada, ou seja, tinham vivido em grupo desde então. Têm sido encontrados caminhos cheios de pegadas. Na Inglaterra, inclusive, acharam marcas de uma manada de várias espécies distintas. Meus amores, aqui nós temos a imagem do crânio de iguanodonte. Vocês estão vendo daí? Ótimo. E o iguanodonte tinha dentes pequenos, que foram esses aqui, e um bico córneo, que era esse aqui. E eles também tinham uma mandíbula fina, que é isso aqui. Meus amores, aqui temos a imagem do iguanodonte, que era esse dinossauro aqui. Ele tinha um bico de pássaro, mas não era pássaro. Aliás, um bico de papagaio, mas não era papagaio. Respostas dos carnívoros. Contra a manada de 20 a 30 hadrossauros, herbívoros grandes e fortes, nenhum tiranossauro sozinho podia ter muito êxito. Por isso, os carnívoros inventaram estratégias de caça, como separar os adultos de seus filhotes. Por exemplo, se o inimigo se unia, eles também não podiam ficar de fora. Os segredos dos dinossauros. Os dinossauros podiam falar, como todos os animais. Para os dinossauros, a fala não fazia falta na comunicação, mas alguns, como o Parasaurolofo ou o Coritossauro, tinham cristas ocas sobre a cabeça que podiam servir para fazer soar mais forte os seus grunhidos e rugidos. Meus amores, o Coritossauros foram esses dinossauros aqui, que tinham esse chifrezinho na cabeça. Continuando a leitura, meus amores. Quando viveram os dinossauros, depois de longos milhões de anos, chegou a vez dos animais com coluna vertebral, os vertebrados. A Era Mesozoica, chamada também de Era Secundária, começou há 250 milhões de anos e acabou há 65. Como 185 milhões de anos é muito tempo. E os paleontólogos a dividem em três períodos. O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Bem, meus amores, agora vamos falar do período Cretáceo, que foi o primeiro período dos dinossauros a existir. Vamos lá. A Grande Era dos Dinossauros, o período Cretáceo. O fim da Pangeia. O período Cretáceo começou há 150 milhões de anos, quando o supercontinente
Gondwana se dividiu em 4 partes menores: África, América do Sul, Índia e Antártica, mais Austrália. Cerca de 50 milhões de anos depois, a América do Sul começou a mover-se para o oeste, afastando-se da África, e a Índia continuou avançando para a Eurásia em direção ao norte a uma velocidade de 15 centímetros por ano. Parece pouco, mas é um recorde para um continente. O melhor período. Vamos lá, meus amores. Desculpa, perdão. O melhor período. Sem dúvida, meus amores, o Cretáceo foi o melhor momento para os dinossauros. Nunca houve tanta variedade, nunca foram tão poderosos, tão inteligentes e adaptados. Nunca estiveram em melhores condições. Os únicos com bico. Os ceratopsídeos, cara com chifres, são um grupo de dinossauros herbívoros com bico que viveram na África e na América do Norte durante o Cretáceo. Esquiam, os únicos animais de toda a história, tiveram esse bico, o chamado osso rostral. Meus amores, aqui temos a imagem do Triceratops, mas hoje não falaremos dele. Falaremos do Triceratops quando estivermos na parte do período Triássico. E, meus amores, o período Cretáceo teve essas 4 partes também. E que partes foram essas? O período Jurássico e o Triássico, que eu falarei mais daqui para frente. Continuando, voltando à leitura, meus amores. O período Cretáceo. O Psitacossauro. A maioria dos ceratopsídeos era quadrúpede, mas um dos primeiros a andar sobre suas patas foi o Psitacossauro, ou lagarto-papagaio. Esses dinossauros do tamanho de uma gazela eram muito rápidos e tinham dentes bastante curiosos, que se afiavam sozinhos. Meus amores, o Psitacossauro foram esses dinossauros aqui. Vocês estão vendo daí? Ótimo. A variedade do Psitacossauro. Os psitacossauros viveram entre 130 e 100 milhões de anos atrás. Foram descobertos 8 espécies diferentes na China e na Mongólia. A pele do psitacossauro. Outra das maravilhas do psitacossauro é que sabemos como ele era por fora. Foi encontrado na China um exemplar tão bem conservado que se podia ver escamas menores que ele tinha entre as maiores. Descobriu-se até que no dorso da cauda havia pelos longos e penas primitivas, com as quais talvez se comunicasse. Meus amores, amanhã falaremos sobre as maravilhas dos dinos chifrudos também, no período Cretáceo. Certo, meus amores? Então, meus amores, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like.
e compartilhe o vídeo. Um super beijo para vocês, Deus abençoe e até amanhã. E obrigada por assistirem o vídeo até aqui.